Nós ficamos alegres quando somos convidados, mas ao mesmo tempo sentimos o peso da responsabilidade. Que Deus, primeiramente, quando nós procuramos pedir a Deus algo para falar à igreja, primeiro Ele fala a nós. E muitas vezes trechos que a gente quer passar a página, é como se Deus tivesse, é com você mesmo que eu quero falar. Portanto, irmãos, nós nesta noite vamos meditar um pouco lá em 1 Coríntios, o capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu gostaria que os irmãos, sentados como estão, vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Que diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Vamos repetir, irmãos? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Cooperadores. O que é cooperadores? Qual a função de um cooperador? Cooperar é trabalhar em comum, é ajudar, é ser um ajudador, um colaborador, alguém que está junto de alguém. Alguns escritores dizem que porque somos nós cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. A pequena troca da posição das palavras daria a tradução literal do grego, neste caso, a saber, somos cooperadores de Deus, o que indica a ideia de possessão. Nós somos de Deus. Aqui está falando de cooperadores de Deus. E aí onde está o segredo? Portanto, surge uma pergunta: eu sou de Deus? Você é de Deus? Porque se nós não somos cooperadores de Deus, nós podemos cooperar com qualquer coisa, mas contanto que não somos de Deus. Se não somos cooperadores de Deus, podemos ser cooperadores de qualquer coisa, menos de Deus. Aí está a grande responsabilidade. Eles são de Deus, nós somos cooperadores em favor de Deus, ficando destacada mais a ideia de origem. Isso é mais ou menos o que transparece na tradução portuguesa. Eles são de Deus, que denota o seguinte: Ele é a causa e a fonte da habilidade de quem tem de se identificarem dessa maneira com Deus. Você é um cooperador de Deus? Você é de Deus? Se nós somos cooperadores, essa palavra no grego denota que nós somos lavoura de Deus. A lavoura é o campo que Deus está lavrando. Em 1 João, aliás em João 15:1 diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Portanto, irmãos, Deus está dizendo aqui que nós somos lavouras de Deus. Nós somos também lavradores de Deus, pessoas que cooperam. Deus está nos desafiando para nos desprendermos de alguma coisa. Há muitos laços e situações que nos prendem. Nós vivemos num mundo de tanta ocupação que nós não temos tempo de ter tempo. Nós não temos tempo de nada. Quanto mais o tempo passa, mais a gente corre, mais a gente tem compromisso. Nós estamos sempre apegados a alguma coisa, laços, compromissos, coisas. E nós vamos deixando de lado o compromisso de ser cooperador de Deus. Então Deus está perto de nós, não estamos, irmão, imbuídos, desafiados a uma obra humana.
Nós não estamos labutando por um partido político, pela uma empresa, pela uma associação. Nós estamos engajados no reino de Deus. Portanto, irmãos, é um privilégio ser cooperador desse reino. E ainda, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Filipenses, não é? Que nós somos cooperadores. Nós precisamos estar prontos para fazer a obra de Deus. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou. Jesus se esvaziou de si mesmo para tomar forma humana e ser servo do Deus vivo. Jesus não está chamando cooperadores ricos. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas abastadas podem ser cooperadores, porque há muitos que são e bons cooperadores. Deus está chamando aqui, não é pessoas mais habilitadas. Deus não está chamando aqui pessoas de muito conhecimento. Deus está chamando pessoas disponíveis para o seu reino. Deus está procurando pessoas que se esvaziem de si mesmo. Olhando para o ensino do texto da palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 9, 62, é preciso deixar algo, quebrar as pontas. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto ao reino de Deus. Nós estamos sempre olhando para trás. Como cooperadores, nós estamos sempre botando obstáculos para o reino de Deus. Então, se você vai arar uma terra, você é um arado, você está no campo e você pega o arado, aquele arado bem antigo, com um animal puxando, que ele tem ali duas madeiras, e você sai pegando naquele arado. Se você olha para trás, você vai perder o rumo, você vai perder o foco, e essas pessoas não estão habilitadas para ser cooperadores no reino de Deus, porque somos cooperadores de Deus. Mas, irmãos, é um privilégio dessa parceria. O texto literalmente afirma porque somos cooperadores de Deus. Não é de uma pessoa humana, de um grupo, de empresa, de empreendimentos. Nós não estamos engajados no reino de Deus. Eis a maravilha, eis o privilégio. Nós não temos um chefe que nos castiga, que nos oprime, que nos coloca fardo que a gente não pode carregar. Ele nos ama, ele nos orienta, ele nos dirige, porque nós estamos imbuídos no reino de Deus. Portanto, essa parceria não é com alguém que está exigindo de nós aquilo que a gente não pode fazer. Se você é emprego numa empresa, você arruma um emprego em alguma empresa, às vezes aquele seu amigo está doido para lhe derrubar, puxar o seu tapete, querendo tomar a sua chefia, querendo tomar o seu lugar. É assim que acontece na vida. As pessoas têm inveja umas das outras. Mas a nossa parceria, irmãos, é com Deus, não é com pessoas humanas. A nossa parceria é com o próprio Deus. Vejamos lá o que diz Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e não deixa de cumprir? Então a nossa parceria, irmão, é com Deus. E muitas vezes nós, os crentes, perdemos essa visão. E muitas pessoas que não querem entrar no Evangelho, eles acham que vão fazer parceria com o pastor, com um grupo de pessoas interesseiras, que estão querendo tirar o seu dinheiro, ou querendo tirar proveito do seu conhecimento, da sua vida, da sua influência. A parceria do Evangelho é com Deus. Portanto, irmãos, é um privilégio. Ainda diz lá, em Deuteronômio 6, verso 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. E ainda lá em Jó: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A obra do Evangelho é algo que não muda, é algo perfeito. O que falta, irmãos, são cooperadores, pessoas que estão envolvidas com o reino de Deus. Estamos sendo cooperadores? Nós estamos abusando, estamos envolvidos nesse privilégio? Somos de Deus. E ainda, irmãos, o privilégio
da obra de Deus, seguido da sua responsabilidade. Não é tão prazeroso, nada é tão prazeroso e gratificante e compensador do que está envolvido na obra de Deus. Nada se compara ao alto privilégio de servir a causa do Mestre. Vejamos o que diz lá em 1 Pedro, irmão. Nada é tão compensador do que está envolvido na obra do nosso Deus. Ele nos ama e quer que nós estejamos envolvidos na sua obra, porque Ele tem algo para que a gente possa, irmão, trabalhar, estar sempre pronto a ser um servo. Muitas vezes a gente quer entrar na igreja e quer impor a Deus o que vamos fazer ou deixamos de fazer. Não somos dóceis ao ensino e perdemos o privilégio da obra, de fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós queremos bênçãos de Deus, mas não nos dispomos a ser um cooperador. Nós queremos que Deus coopere comigo. Eu quero que Deus faça o que eu quero. Eu quero que Deus esteja sempre pronto a me dar aquilo que eu peço. Mas não estou pronto, irmãos, a servi-lo, a entregar a minha vida a Ele. Isaías 43:13 diz assim: desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Agindo Deus, quem impedirá? Essa obra é maravilhosa, porque Deus nos chama a ser cooperador. E eu pergunto, irmãos, você é cooperador? Você tem disposto a sua vida ao reino de Deus? Você tem sido alguém em que Deus pode contar? Deus pode contar com você? Deus pode contar comigo? Ou às vezes nós queremos que Deus seja alguém que esteja mendigando, me pedindo aos irmãos, vai na porta do irmão, irmão, você pode fazer o trabalho hoje? Aí o irmão diz, hoje eu não tenho tempo, minha agenda está lotada, eu preciso fazer isso e aquilo. Não, a gente não diz, mas faz. E às vezes a gente quer que Deus esteja mendigando, a gente quer fazer de Deus um mendigo, implorando. Somos de Deus, nós temos responsabilidade com o reino de Deus. A nossa oração que nós fazemos de noite a Deus, ela é com Deus mesmo? Ou com eu? Eu começo a impor a Deus, eu começo a dizer que não é assim, é desse jeito, do jeito que eu quero. Irmãos, muitas vezes a gente não está recebendo de Deus as bênçãos, porque nós estamos impondo a Deus, fazendo de Deus um mamulengo. Jogamos num time vencedor, diz a palavra, pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho, irmão, essa obra da semeadura, é o reino de Deus. Ele é vencedor. Nós não estamos num time que está sempre perdendo. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, porque somos cooperadores nesse reino. Ele está imbuído no nosso, como servo de Deus, como cooperadores, as dificuldades. E as dificuldades não é porque Deus quer fazer de nós, Deus é um masoquista, quer fazer a gente sofrer. Deus quer nos ensinar, porque a gente de tanto teimar, de tanto querer fazer as coisas ao nosso desejo, Deus às vezes quer falar com amor e às vezes até permite que certas coisas nos aconteçam para que a gente nos torne cooperadores. Porque, irmão, quanto tempo passa, quantas pessoas correm atrás de um partido político, atrás de uma empresa, atrás dos negócios, e Deus fica de lado, não tem nenhum interesse. Nós estamos vivendo tempos assim, irmãos. As igrejas que enchem aí, as pessoas estão atrás de riqueza, eles prometem que você contribui, você vai melhorar, você vai ser rico, você vai ter uma empresa maior, você vai ter um carro novo, você vai ter um carro importado. Eles oferecem coisas, e as pessoas vão, enchem os templos, mas tudo com interesse. Jesus certa vez caminhava no seu ministério, e as dificuldades, as perseguições, e os discípulos foram ficando para trás, e Jesus parou para fazer um balancete dos seus seguidores, e ele olhou para trás, e o grupo havia diminuído, e Jesus fez uma pergunta: queres também me abandonar? Imagine, irmãos, se Jesus parasse hoje, aqui na nossa igreja, na minha vida,
e fosse fazer um balancete daqueles que são cooperadores, aqueles soldados que estão prontos, como Gideão chamou aqueles homens, 32 mil homens, só 300 foram habilitados para a guerra. Qual seria? O que é que Jesus diria? Se fosse fazer uma chamada como faz na escola, irmão Elias, presente, e ele fosse olhar o meu currículo como cooperador, o que é que ele ia dizer, irmãos? Faltei o culto tal dia, cheguei atrasado naquele outro, não contribuí com aquilo, não gostei da mensagem de fulano, não fui à escola dominical, não ajudei meu vizinho, não preguei o evangelho. Qual seria a minha nota? Qual seria a sua nota, meu irmão? Como cooperador do reino de Deus, é um 0. A gente vai nas escolas visitar como Gideão, aquelas crianças, e eu gosto quando está no quadro bem escrito, eu digo, eu trouxe uma matéria para vocês que é importante, é inadiável, indispensável. Os alunos ficam olhando, eu aponto para o quadro, está escrito, essa matéria vai fazer de vocês um cidadão. Vocês vão ser um engenheiro, vocês vão ser doutor, professor, profissional, mas a matéria que eu estou fazendo vai fazer vocês cidadãos do céu. Ela é importante. Portanto, irmãos, se Jesus parasse na igreja batista, na minha casa, e ele fosse fazer um balancete, e eu como cooperador, que nota eu tiraria? Que nota o irmão tiraria? Como cooperador, quantas vezes a gente coloca reservas? Eu imagino, irmãos, se Jesus viesse aqui, qual não seria o jogo de cintura para tentar levar alguém para o evangelho? Jesus olhou aqueles discípulos, haviam demandado, outros ficado em casa, e Jesus disse, aquele restinho, aquele pouquinho de pessoas, disse, como é, vocês vão comigo ou não vão? Eu imagino que muitos ali já caminhavam a passos lentos, querendo, quem sabe, que Jesus dobrasse a esquina e não visse mais ele. É um privilégio, irmãos, mas Deus está atrás, não de ricos, não de pessoas cultas, não de pessoas inteligentes, não de pessoas corajosas. Ele está atrás de pessoas disponíveis e fiéis. A Bíblia chama que Jesus chamou vaqueiro, ele chamou o culto como Paulo, ele chamou homens letrados, mas Jesus estava e está interessado daqueles, quando ouve a sua mensagem, abre o seu coração para segui-lo. Como dizia o pastor, o evangelho lhe incomoda. Você que está aqui nessa noite já ouviu muitas mensagens. Essa mensagem da palavra de Deus lhe incomoda? Você quer ser um cooperador de Deus? Ou você quer contar com uma multidão? Uma multidão que perece, a multidão como a areia do mar, que não tem compromisso, que não coopera com o reino de Deus, que não se envolve, só olha de longe. Jesus não está interessado nesses tipos de discípulos, de cooperadores, cooperadores que não são firmes. O desafio, irmão, também de ser um cooperador, há um desafio da responsabilidade. Deus quer encontrar pessoas disponíveis, mas prontas. Isaías, ainda lá nos versos 68, capítulo 6, verso 8, eis-me aqui, envia-me a mim. O irmão diria, Jesus chegou aqui, eu estou precisando de uns soldados. Eu diria, você diria, eis-me aqui. Você teria coragem? E Jesus dissesse que ele não sabe se ficaria vivo até a madrugada. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam entregues à morte o dia todo. Era um risco ser discípulo de Jesus, é um risco. Você tem colocado, irmão, a sua vida, os seus negócios, a um risco no reino de Deus. Eu tenho colocado, nós temos colocado como igreja, a nossa vida, a disponibilidade de Deus. Essa é uma análise que nós precisamos fazer sinceramente. E ainda lá, Lucas,
Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 1, verso 6. Vejamos, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Lucas 1, 6. Gostaria que os irmãos acompanhassem a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 6. Aliás, verso 38. Vejamos, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue e também ali, pois para isso é que eu vim. Eis-me aqui. Lucas 1, 38. Aliás, irmãos, eu li outro texto. Lucas 1, 38. Vejamos. Lucas capítulo 1. Lucas 1, 38. Não é esse texto. Então disse Maria: está aqui a tua serva, está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Está aqui a tua serva, está aqui o teu servo, está aqui a pessoa que está em tuas mãos. Cumpra-se em mim o teu desejo. Cooperadores, será que podemos cantar: eis-me aqui, como diz o hino: ó Senhor Salvador, eis-me aqui, onde quer que fora, com Jesus irei. Estamos totalmente disponíveis, todo o nosso ser está no altar, nossas mãos, pés e olhos e ouvidos e mente, sentimentos, como diz Romanos 12, 1, está na mão de Deus. Irmãos, é um assunto sério. Nós somos lavoura de Deus e edifícios de Deus. A tradução diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, no meu coração, ele nos incomoda para sermos verdadeiros cooperadores do reino de Deus. Aqueles que estão junto, que Deus pode contar, onde Deus pode lá no seu livro escrever: eu tenho naquela igreja o irmão fulano, o irmão Elias, o irmão Beltrano, o irmão fulano, a irmã Ciclana, eu tenho naquela igreja. Ele pode contar, irmãos, com a igreja batista. Ou nós queremos que Deus faça uma obra, o chão trema, cai aqui um anjo e prega a palavra de Deus, e ele vai distribuir, e ele vai evangelizar, e ele vai ensinar, e a gente fica só sentado como uns parasitas, olhando, sem cooperar, sem se mover, sem se esforçar, não damos um passo. Esse tipo de discípulo certamente não faz parte do reino de Deus. O desafio da consagração, a Bíblia nos fala de homens que eram consagrados a Deus: Sansão, Samuel, também de objetos que eram consagrados para o uso exclusivo de Deus. Levítico fala 8, 22 a 24. Ele ensina, esses textos nos ensinam que as pessoas, ele derramou sangue e consagrou os sacerdotes. Ele colocava sangue lá na orelha direita, no dedo polegar e dos pés, como ato de consagração. Pessoas que estavam totalmente entregues para o reino de Deus. E você que nos visita nessa noite, quer ser cooperador de Deus? Jesus não chama as pessoas que não são corajosas para segui-lo. Se formos descobrirmos na Bíblia, a começar dos discípulos que pescavam em alto mar, eram homens corajosos, destemidos a obedecer, a ser cooperador, estar junto para fazer a obra. Senão vamos ficar, irmãos, batendo perna como crentes capengas, acumulando problemas, tristezas, porque não estamos dispostos a cooperar com amor no reino de Deus, colocando tantas dificuldades. Nós colocamos, irmãos, tantas coisas
para cooperar no reino de Deus. Deus está querendo que você e eu coopere. Deus não está que você, a Bíblia não diz, Deus não quer que você haja sucesso. A Bíblia não existiu que haja sucesso, mas obediência, disponibilidade, entrega. Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem se entregado, irmão? Ou às vezes a gente está cheio de compromissos, a gente não tem tempo, irmão. Se você for trabalhar mesmo, você não tem tempo, você não vai parar não. Você só vai parar eu quando morrer. Porque você parar pulso quando a morte bater na sua porta, como fez com aquele rico. Ele tinha em depósito muitos bens, trabalhou muito, granjeou muito, tudo o que ele fez, em um dia só se perdeu. Hoje, o que será amanhã, irmãos? O tempo passa tão rápido, a gente não somos nada, a vida passa muito rápido, a gente fica orgulhoso, a gente acha que é alguma coisa, sabe tudo, pode tudo, e o reino de Deus vai ficando para trás. Muitas vezes pessoas vêm à igreja como convidados, ouvem a palavra de Deus, mas volta sem ter coragem de dar um passo a ser cooperador no reino de Deus. Vós sois cooperadores de Deus. Somos propriedade, da ideia de propriedade. Nós não somos de nós, Ele nos comprou. O que você tem, o que você granjeou, é de Deus, até quando Ele quiser. Você toma conta. Se Ele quiser, senão Ele passa para outro. A Bíblia diz que rico compra casa, constrói casa, mas não mora nela. Ele disse: eu rico sou, tem muitos bens. Diz: tu és um cego, miserável, pobre, cego, nu. O que enriquece o homem é a paz de Deus, é ser servo de Deus, com humildade. Disse Isaías: envia-me a mim, eu quero ir, eu não tenho capacidade. Deus não está interessado. Não é que Deus não use os inteligentes, as pessoas cultas, Deus usa também. Paulo estudou na melhor universidade de então, os pés de Gamaliel, um erudito. Deus usa, mas usa também os simples, porque Deus confunde as coisas que são com as que não são. É a velha história que a gente ouve quando os pregadores dizem que um homem foi recitar o Salmo 1. Um ator de televisão foi recitar o Salmo 1. Todo mundo conhece essa história. O fim dela é que você conhece o Salmo, eu conheço o pastor do Salmo. Conta uma história, não sei, já falei aqui. Falei na escola domingo, um irmãozinho chegou lá, novo decidido, né? Diz que os novos decididos são mais animados. Está com a carga toda e deve ser assim até envelhecer. E ele começou a distribuir a literatura ali no vagão do trem: isso é para a salvação de nossas almas. E um homem lá com um charutão disse: ô, vem cá, irmãozinho. O irmãozinho gaguejando, não sabia falar direito, analfabeto: você conhece uma alma? O irmãozinho ficou meio atrapalhado, sem saber o que responder. Disse: bem, doutor, eu conheço uma alma. Você já viu uma alma? Não, vi. Você já pegou numa alma, irmãozinho? Ele disse: não, nunca peguei. Você já pesou uma alma? Ele disse: não. Aí todo mundo naquele vagão de trem assobiou. O senhor, para onde vai? Ele disse: eu sou um médico, eu vou na próxima cidade, um paciente meu está sofrendo muitas dores, e eu vou lá tratar dele. Ele disse: ô doutor, o senhor já viu uma dor? E o doutor disse: nunca vi uma dor. O senhor já pegou numa dor, doutor? Ele disse: não. Vá plantar batata, doutor, o senhor está perdendo seu tempo. Deus chama a simplicidade. Ele quer homens que compromisso com eles. Não vamos ser telespectador, irmãos. Crente telespectador só vai ouvir, não se envolve, não trabalha. A igreja cansa, o pastor morre de trabalhar, os irmãos não se envolve com nada, não sente nada. Será que você é cooperador de Deus mesmo? Faça essa pergunta a você. Eu faço a mim: Senhor, eu sou cooperador mesmo? Ou só estou dando trabalho? Eu gosto de dizer que Moisés, os crentes deram tanto trabalho a Moisés no deserto que ele não sabia quem era. Ele andou sozinho, viu, senhor?
Ele andou meio sozinho, ele não sabia quem era. Trabalhou lá atrás do deserto com seu sogro, pastoreando umas ovelhas que não era nem dele. Um homem que foi o estadista do Egito. Um homem que estudou toda a sabedoria do Egito, tinha todo conhecimento, construiu cidades. E agora é empregado do sogro. Pastoreava umas ovelhazinhas magrinhas lá atrás do deserto, diz a Bíblia, onde o deserto era mais deserto. Porque agora ele era servo, cooperador do reino de Deus. Esperamos que nós, eu, você, e você que está aqui nessa noite, você precisa ser um cooperador de Deus. Quem não é cooperador de Deus, pode ser de qualquer outra coisa, menos de Deus. E a Bíblia diz, quem não é de Deus, quem não é de Deus, é do inimigo. Mas você está dizendo essa coisa, é a palavra de Deus que diz, o salvo, o perdido. O seu nome está escrito no livro da vida, você é um perdido. Eu já fui um perdido. Angústia, vazio. Só Cristo pode mudar a tua vida. Seja um cooperador. Você não vai ser o melhor, não, você é um servo. Você vai ser aquele que está disposto a ser usado por Deus. Não seja simplesmente um número na igreja. Sejamos cooperadores. Se esforce. Faça alguma coisa, irmão. Que você pode ser chamado. Eu posso ser chamado hoje. Estava lá no hospital. Uma beleza. Tu quer ir para lá? Eu não quero não. Aí lá vem as enfermeiras. Baixa a roupa, rapaz. Tira aí o braço, vamos dar injeção. Doutor, eu vou embora amanhã. Vai não, daqui a... Não sabe nem quando sai. Irmãos, vamos pensar mais. Nós precisamos ser cooperadores. Escrito no livro da vida. Eles terem os meus como a menina dos meus olhos. Crentes atuantes. Crente que vai mesmo. Crente que evangeliza. Crente que vai para a congregação. Crente que contribui. Crente que se esforça. Cooperadores. Humildes. Não precisa ser dono do mundo todo não. Se você é, Deus lhe deu bens, amém. Que Deus lhe dê mais ainda. Mas não se esqueça que não é seu. Nem é meu. Nem é de ninguém. Você pode hoje ser chamado. Não estou desejando com ninguém. Ontem eu vou terminar com uma brincadeira aqui para a gente dar uma risadinha com toda seriedade. O irmãozinho faleceu e foi para o céu e ele chegou e disse, amigos, lá no céu é muito bom. Ele partiu. Diz uma coisa boa. Rapaz, lá tem um joguinho bem animado. Coisa boa. Lá ninguém rouba, o juiz aperta direitinho. E outra coisa, ele disse, tu fosse escalado para amanhã. Pode ser escalado, viu, irmão? Seja cooperador. Seja de Deus. Você não manda. A gente de repente está no médico. Eu estava de 5 minutos lá, numa mesa de cirurgia, trabalhando, vigoroso. Então, vamos ser crente de verdade. Não é só membro da igreja. Deus não está buscando igreja batista nem presbiteriana. Deus está buscando servos que se dispõem. E se você ainda não tomou um passo para Jesus, não saia daqui sem aceitar Jesus. Tenha coragem. Que Deus nos abençoe.